gente, tudo bem? Aqui é a Deb, sou uma das integrantes do grupo de saúde pública do trabalho de Estado da Arte. Eu tô aqui para falar um pouco das dificuldades que eu encontrei ao longo desse projeto e, para começar, com certeza o tempo foi um empecilho complicado, assim, a gente teve que se organizar e teve pouco tempo. Além disso, o fato de como a gente tá numa pandemia, é complicado você ter uma comunicação boa o suficiente para fazer um projeto desse, sendo que toda a comunicação é virtual, senti falta dos encontros presenciais. Além do tempo, teve a seleção de artigos, foi complicada porque tem muitos artigos na área e é sempre difícil saber quais são relevantes, quais não são. Às vezes são muitos artigos que são relevantes e a gente não ia ter tempo hábil com certeza para ler todos. A gente, inclusive, selecionou bastante artigo no final, ficaram 8 artigos mais ou menos para cada um, o que é um número alto. Também tornou difícil a leitura dos artigos, a gente tentou fazer uma leitura meio dinâmica, mas mesmo assim é difícil porque parece que tudo é relevante, a gente não consegue deixar de ler algumas partes. Também senti muita dificuldade na linguagem dos artigos, tinha uma linguagem bem técnica, como era de se esperar, né? E o inglês também, assim, apesar de saber inglês, eu acho que esse inglês mais acadêmico pra mim foi um desafio. A parte da edição de vídeo, com certeza, foi talvez o maior desafio de todos. Muito complicado achar uma ferramenta que tenha opção gratuita, além de ter opção gratuita que seja interessante a visualização. Também foi difícil de encontrar um método bom o suficiente para ter uma colaboração entre os integrantes da equipe. No final, a solução que a gente teve foi que cada um fez um pouquinho do template e a gente acabou juntando tudo no fim, porque não achamos um modo de colaboração online. Mas foi um trabalho super interessante. Nunca tinha trabalhado com essa área, achei muito legal. Espero que ajude, que afinal esse é o objetivo, espero que ajude as pessoas que pretendem começar a estudar um pouco desse assunto. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Olá pessoal, eu sou a Raíza, sou uma das integrantes do grupo que fez a revisão sistemática na área de saúde pública. Nesse trabalho, particularmente, algumas das dificuldades que eu tive foram a gestão do tempo e das tarefas dentro do grupo, né, que é uma coisa que acaba nunca sendo muito trivial. A gente teve que se organizar muito bem, porque a proposta do trabalho era que essa revisão sistemática fosse feita de uma maneira sistemática e organizada. Então, a seleção dos artigos, para mim, foi uma etapa bem desafiadora, porque depois que a gente coletou os artigos, a gente teve que estabelecer critérios para selecionar alguns, e não é fácil definir quais critérios a gente usaria, ainda mais porque a gente não é expert na área e parece que tudo é importante, que tudo vai fazer sentido, que tudo é relevante. Então dá um certo receio de descartar algumas coisas, a gente tem que se desapegar mesmo para fazer essa seleção. Na leitura dos artigos, de novo, como nós não somos especialistas, isso foi desafiador no sentido de entender o que era realmente importante ali e como a gente faria esse filtro das informações mais importantes que estão em cada artigo. E a edição do vídeo em si, para mim é uma coisa que também sempre acaba sendo relativamente desafiador, porque não sou especialista, não tenho tanta facilidade assim com as ferramentas, é uma coisa que leva tempo, exige um certo traquejo ali, né, com as ferramentas. Então, apesar dessas dificuldades, eu aprendi bastante, eu gostei muito de estudar mais sobre essa área, é uma área super interessante. E eu acho que a abordagem proposta, ela ajudou a gente a fazer uma revisão sistemática realmente bem redondinha, com começo, meio e fim, em que a gente realmente entendia o que a gente estava fazendo a cada etapa. E durante todo o processo, uma coisa que eu percebi é que é muito importante nesse tipo de trabalho, em vários tipos de trabalho, na verdade, né? Mas nesse particularmente é muito importante a gente exercitar nosso poder de síntese em todas as etapas. E isso é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu acho que nesse trabalho foi bem importante e que a gente acabou conseguindo fazer com sucesso aí dentro da proposta do trabalho inicial.